Oi, turma! Meus amores, hoje a nossa aula é de ciências e nós vamos continuar falando sobre os grupos dos animais vertebrados. Meus amores, nós vimos que os animais vertebrados são os animais que possuem coluna vertebral e que, de acordo com suas semelhanças, nós podemos agrupá-los em 5 grupos. Quais são eles? Mamíferos, répteis, anfíbios, peixes e aves. Na aula anterior, nós estudamos o grupo dos animais mamíferos, né? Que as características dos mamíferos. Os mamíferos são gerados dentro do corpo da mãe, né? Esses animais nascem e se alimentam de leite materno. Uma das suas características é que os mamíferos têm um corpo coberto de pelos. Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos estudar 3 grupos dos animais vertebrados. O grupo dos répteis, das aves e dos peixes. A prova vai pedir para que vocês aí em casa peguem o livro a partir da página 100 e acompanhem. Meus amores, nós vamos começar falando sobre os répteis. Os répteis são animais que nascem de ovos, que na maioria das vezes desenvolvem-se fora do corpo da fêmea. Por isso, são denominados ovíparos. Aqui tem um exemplo de um tipo de animal, né, que é réptil, que são répteis. A exemplo, a tartaruga. Mas no nosso livro nós vamos ver outros exemplos de animais que são répteis. As tartarugas são répteis que colocam seus ovos na areia da praia e depois enterram-os. As serpentes, comumente chamadas de cobras, os jacarés, os lagartos, os camaleões e as lagartixas são também exemplos de répteis. Então aí nós temos mais vários outros exemplos de répteis, né? As cobras e os lagartos têm o corpo coberto de escamas. O jacaré e crocodilos possuem placas duras, vestindo o corpo. E alguns répteis possuem uma carapaça revestindo-os, como as tartarugas e os jabutis. Então, aqui nós temos que os répteis, né, diferentemente dos mamíferos que têm seu corpo coberto de pelos, os répteis, em algumas espécies, têm o corpo coberto de escamas, outros de placas duras e em algumas outras espécies também tem seu corpo coberto de carapaça. Crianças, agora na página 102, nós vamos falar sobre as aves. As aves também pertencem ao grupo dos vertebrados, porque possuem ossos. Crianças, as aves são animais vertebrados que têm um corpo coberto de penas. Possuem bico, põem ovos e os chocam para depois os filhotes nascerem. Então, crianças, diferentemente dos mamíferos e dos répteis, as aves têm o seu corpo coberto por penas, né? Possuem bico e também põem ovos. Os chocam para depois os filhotes nascerem. Nós vimos que algumas espécies dos répteis, como por exemplo a tartaruga, ela põe seus ovos na areia e enterram. Já as aves não. As aves, elas chocam seus ovos para depois seus filhotes nascerem. Aí no nosso livro nós temos várias espécies de aves, né? Nós temos aí imagens. E abaixo nós vamos ver as características das aves. Elas são bípedes. Todas as aves nascem de ovos ovíparos, têm asas e apenas poucas espécies não podem voar. Possui bico, tem o corpo coberto de penas. Então nós temos aqui
características bem diferentes dos mamíferos e dos répteis. Os pássaros, as galinhas, os gaviões, os avestruz, as corujas e os patos são alguns exemplos de aves. Então, nós temos aqui vários exemplos de aves. Crianças, agora na página 104, nós vamos falar sobre os peixes. Os peixes, eles colocam seus ovos na água, fora do corpo da fêmea, que quando estão prontos, eclodem e os filhotes se desenvolvem sem precisar dos cuidados maternos. Então, os peixes já têm uma característica bem diferente dos mamíferos, dos répteis e das aves. Os ovos do peixe palhaço se fixam em alguma superfície. De cada um deles eclodirá um filhote já pronto para nadar pelo oceano. Curiosidade interessante, né, crianças? Os peixes retiram da água o oxigênio que necessita para sua sobrevivência por meio das brânquias ou guelras. Crianças, nós temos uma imagem de um peixe no nosso livro que diz assim: na imagem acima podem ser vistas as fendas do tubarão, por onde a água passa durante a sua respiração. O bagre, a sardinha, a agulha e a piranha são exemplos de peixes comuns no Brasil. Então, nós temos aí alguns exemplos de peixes que são comuns no Brasil. Crianças, prestem bastante atenção. Nós vimos anteriormente que a baleia ela é um mamífero. Então, a baleia é um animal aquático, né, que vive na água, mas não é um peixe, né? O grupo que a baleia pertence não é o grupo dos peixes, e sim dos mamíferos. Nós vimos que uma das características das aves é que elas voam, né? Quase todas as espécies, né, que são as aves, elas voam. Vimos que o morcego, ele voa, mas ele não é uma ave. Ele é classificado no grupo dos mamíferos. Por quê? O morcego é o único mamífero que voa. Então, crianças, vimos que os mamíferos, os répteis e as aves, eles são animais terrestres. Eles retiram do ar o oxigênio, né, para respirar. Já os peixes, eles extraem o oxigênio da água, né, para respirar. Então é isso, meus amores. Agora eu vou pedir que vocês em casa dê continuidade às atividades sobre os grupos dos répteis, das aves e dos peixes, a partir da página 101 a 105. A atividade vai ser ótima para que vocês façam aí em casa, tá certo? Crianças, hoje a Pro vai finalizar a nossa videoaula fazendo uma observação. Meus amores, as crianças que não estão tirando foto, enviando no PV do WhatsApp da Pro, a Pro vai pedir que vocês, a mamãe que puder, tirar foto e enviar no PV da Pro, para que a Pro, mesmo assim à distância, acompanhe você aí, né, fazendo as tarefinhas em casa. A Pro vai ficar aguardando, tá bom? Então, quem puder mandar essa atividade no meu PV, por favor, me envie. As demais, né, que estão me enviando, está ótimo. Continuem assim, tá? Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.